Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos dar continuidade, nós paramos na última aula exatamente nesse slide. Então o objetivo de hoje é falarmos um pouquinho sobre o jejum alimentar, abordar a questão do transporte, então envolvendo desde o carregamento até o momento do descarregamento. Nós vamos falar um pouquinho também sobre a sala de espera, no momento que essas aves elas chegam lá no abatedouro. A questão da insensibilização e do abate será assunto para a próxima aula, tá bom? Bom, nós vamos focar agora sobre a questão de jejum, o jejum pré-abate. Então, essa prática do jejum, ela objetiva atender aos critérios que a gente chama de critérios higiênicos e sanitários. Isso porque as aves, elas precisam chegar ao frigorífico com o mínimo de conteúdo gastrointestinal para poder reduzir os riscos de contaminação durante as etapas de insensibilização, sangria e de evisceração, que a gente vai comentar na próxima aula. Além disso, a gente vai verificar também que esse jejum ele visa reduzir a quantidade de excrementos no momento do transporte e no momento em que essas aves elas permanecem lá na sala de espera, lá no abatedouro. Agora, o que é importante deixar extremamente claro é que essa remoção de água e de ração que acontecem antes do abate, elas não podem acontecer de forma simultânea. Então, o que a gente precisa pensar é o seguinte: nesse sistema de produção integrado, que é o modo de produção atual, que a gente já discutiu já em outra aula, o que a empresa integradora ela faz? Ela comunica ao produtor o horário em que será iniciado o carregamento dos animais para o abatedouro. Então, geralmente, 6 horas antes da hora marcada, o fornecimento de ração ele deve ser extremamente suspenso. E aí a gente já falou, né? O objetivo é evitar a repressão ali do trato gastrointestinal. Então, o objetivo do manejo é limpar esse trato gastrointestinal dos frangos, exatamente para não ocorrer riscos de contaminação no momento do abate. Então, geralmente, é preconizado um mínimo de 6 horas para um bom esvaziamento gástrico. Isso porque o frango ele não pode chegar ao abatedouro com conteúdo no intestino e no papo. Então, os animais eles devem chegar à plataforma de abate sem que o jejum ele também ultrapasse 12 horas. Isso porque poderia interferir no bem-estar animal e, obviamente, ocasionar fragilidade intestinal. Então, vocês devem estar lembrados que na nossa última aula nós falamos o seguinte, que as aves, em média, elas comem a cada 4 horas. Quando a ração ela é retirada, o que vai acontecer? As aves elas podem ingerir cama com o intuito de compensar essa falta de alimento. E através da palpação do papo, nós podemos determinar se houve alguma interrupção no fornecimento de ração. Fica fácil. É uma das formas, uma das práticas existentes para poder verificar se realmente essas aves elas foram submetidas a um jejum e a um tempo mínimo desse jejum. Isso porque imediatamente após haver ingerido o alimento, a ave ela terá o papo duro e meia hora após, quando já tiver bebido água, o papo estará macio. Cerca de 2 horas e meia após, todo aquele alimento ele já vai ter passado já para o proventrículo e de 3 a 4 horas depois de comer, o papo ele vai estar praticamente vazio à palpação. Por isso que após esse período, a ave naturalmente, após 4 horas, ela volta novamente a buscar alimento ali no comedouro. Bom, e aí a gente precisa entender que esse jejum, que já discutimos aqui, exatamente para poder promover o esvaziamento gástrico e tudo, ele obviamente ele precisa estar vinculado à logística de transporte das aves, desde a granja até o abatedouro. Por isso que a empresa integradora ela vai fazer essa comunicação 6 horas antes da hora marcada
exatamente para que o produtor ele possa suspender o fornecimento de ração. Esse jejum, além disso, também ele vai auxiliar na redução de uma taxa de mortalidade e evita também vômito durante o transporte, porque acaba gerando muito estresse no momento em que vai ocorrer a depopulação do aviário, ou seja, a apanha dessas aves, para que elas possam ser encaminhadas para o abatedouro. Então, quando nós pensamos em termos de jejum, nós estamos pensando muito na questão da segurança de alimentos. Isso porque o foco principal, mas não exclusivo, mas o principal seria exatamente esse: prevenir a liberação e a disseminação de uma contaminação bacteriana pelas fezes através do derramamento do conteúdo intestinal e do papo no momento da evisceração. Então, como a gente vai discutir na nossa próxima aula, nós vamos falar exatamente sobre esse processo de evisceração. Se o conteúdo gastrointestinal ele estiver repleto, pode acontecer, na verdade, um derramamento desse conteúdo intestinal e promover uma contaminação de toda a carcaça. Então, nós entendemos que a adoção desse jejum é capaz de diminuir aí a passagem do alimento. E esse efeito ele é maior à medida em que o jejum ele é mais prolongado. Então, perceba que a partir do momento em que essa ave ela entra em jejum, o que a gente entende? A gente começa a entender que agora a taxa de passagem do alimento pelo trato gastrointestinal ele vai reduzir. Exatamente qual é uma forma, na verdade, que essas aves elas têm, de entender que, elas estão privadas de ração, então elas precisam tentar aproveitar ao máximo aquilo que elas ingeriram horas atrás. E é extremamente nós levarmos em consideração o ambiente quente, ele também é capaz de diminuir a velocidade de passagem. Então isso nos leva agora a entender a necessidade de manter o conforto térmico dentro dos galpões, principalmente durante o inverno e nas regiões frias, porque com o frio os frangos tendem a ficar mais aninhados e assim eles não procuram os bebedouros. Então perceba que é importante, por isso que foi colocado que o jejum hídrico ele não pode ser simultâneo com o jejum alimentar. Isso porque é necessário que as aves elas tenham acesso à ingestão de água para que essa água ela possa impulsionar esse bolo alimentar e dar tempo dessas aves excretarem antes de acontecer a apanha. Então, em ambiente quente, o que vai acontecer? Vai diminuir a velocidade de passagem. Então, é interessante você ter esse controle, manter esse conforto térmico aí dentro dos galpões. Da mesma forma como o escuro ele retarda o esvaziamento dos intestinos. Então, por isso que é importante você manter a ave mais ativa, Então, isso vai acontecer exatamente durante o dia, à noite, com as luzes acesas. Então, isso ajuda a promover um rápido esvaziamento dos intestinos. Então, nós entendemos que o jejum ele é uma fase realmente muito delicada em que as aves elas não podem se assustar, exatamente para que você não tenha um comprometimento nessa taxa de passagem do alimento durante esse período aí de jejum. Nós falamos aí conforto térmico, movimentação, consumo de água, luminosidade. Todas essas, na verdade, são orientações do profissional para que o jejum ele possa ser bem realizado. Ainda continuando sobre essa parte de jejum, então nós precisamos entender que o horário, que a gente chama, na verdade, de janela de oportunidade, ele não é de aplicação universal. Então, geralmente, varia entre 8 a 12 horas. Então, eu coloquei aqui um jejum de 6 a 8 horas antes da apanha, porque a gente tem aí, desde o momento da apanha até o momento de você promover o descarregamento dessas aves lá no abatedouro, então, geralmente 2 horas depois. Então, são de 6 a 8 horas antes da apanha, e esse jejum, continuando, ele seria de 8
ou de 10 horas antes do abate. Então, quando a gente fala sobre essa janela de oportunidade, vamos entender que ela não é de aplicação universal. Cada empresa, conforme as suas características, né, conforme a distância da granja e entre outros fatores, terá que estabelecer exatamente dentro dessa janela de oportunidade qual vai ser o período de jejum que vai lhe dar os melhores resultados dentro do abatedouro. Então, nós precisamos entender que um período de jejum muito prolongado, né, além dessa janela de oportunidade que a gente está discutindo aqui, vai afetar não somente o rendimento, mas também o risco de contaminação por excremento e de pequenos resíduos de ração que ainda, porventura, possam existir no sistema gastrointestinal dessas aves. Então, esse jejum que é excessivamente longo, ele vai impactar as aves, né, onde elas então vão ter uma quebra do peso vivo. E isso, obviamente, vai ter um impacto significativo, economicamente falando, aí para a empresa. Então, nós precisamos entender que quando a gente retira a água, nós vamos paralisar a passagem do alimento do papo, proventrículo e moela para o intestino. Se esse tempo de jejum ele for excessivo, as aves elas tomarão muita água e vão acabar ingerindo material de cama, exatamente para tentar compensar essa falta de alimento aí. Isso, obviamente, vai acabar resultando em fezes líquidas, né, podendo levar a uma conclusão bastante errônea de que o jejum ele foi muito curto. Bom, então, quando nós estamos falando sobre tempo curto de jejum versus esse tempo prolongado, então é extremamente importante nós verificarmos sobre essa palpação do papo, né, que a gente discutiu no slide anterior aí. Então, da mesma forma, quando a gente começa a pensar sobre papo vazio, proventrículo e moela vazia, então lembre-se disso. A partir do momento em que a gente retira a água, nós estamos paralisando a passagem do alimento do papo, do proventrículo e da moela para o intestino. E aí, né, entender que esse jejum, é claro que ele vai alterar significativamente o rendimento de carcaça. Ok? Porque isso leva a uma desidratação da carcaça, que a gente chama de um encolhimento. E esse processo ele é linear, ou seja, tem uma relação direta. Então, a partir do momento em que aumenta o tempo de jejum, você tem então uma piora no rendimento da carcaça, isso porque aumenta a desidratação dessa carcaça. E vamos entender também, a partir do momento em que você começa a entrar com esse jejum, é claro que esse jejum, o tempo desse jejum, ele vai afetar o conteúdo de glicogênio no músculo lá no momento do abate. E isso, obviamente, vai interferir no processo do rigor mortis. Para que a gente possa entender, Roberto, em que momento que a gente deve retirar a água? Então, a água ela só deve ser retirada no momento da apanha. Então, a ideia é que durante esse período, né, então lembrando, aí de 6, 8, estourando no máximo 10 horas, de 10 a 12 horas, é importante manter esse jejum alimentar, mas é importante que as aves elas continuem ingerindo essa água. Então, no momento em que você vai realizar a apanha das aves, uma das formas que as pessoas conseguem verificar se realmente essas aves passaram por um processo de jejum adequado é você realizando essa palpação aqui do papo. Então, e outra coisa que a gente tem que ter em mente é o fato, por exemplo, dessas aves estarem sendo medicamentadas, tá? Especialmente com o uso de antibiótico. Então, qualquer tipo de antibiótico, um coccidiostático, por exemplo, um aditivo como promotor de crescimento, então é importante que ele seja retirado aí dentro do período de uma semana antes do abate, exatamente para não promover, deixar o resíduo na carne dessas aves. Então aqui falando sobre essa questão da importância do jejum, né, mostrando sobre o problema de contaminação, derramamento intestinal, aqui a gente verifica carcaças contaminadas com fezes. Se essa contaminação com fezes ela for de forma localizada, o que pode ser feito? O que o abatedouro faz?
ele retira essas partes afetadas. Entretanto, se ela ocorrer de forma generalizada, nós vamos condenar toda a carcaça e vísceras. Então, quando a gente está falando em contaminação em nível de abatedouro, nós estamos falando da presença exatamente desse conteúdo intestinal, tanto dentro como fora da carcaça eviscerada. E levar em consideração que, como material contaminante no abatedouro, nós temos aí o alimento, as fezes, bile, parede intestinal degradada, material de cama e também aquelas sujidades que estão aderidas ali às patas, à pele e às penas das aves. Então, tudo isso é considerado como material contaminante. Aqui, de uma forma bem rápida, só para vocês poderem entender o que acontece com a carcaça, né, em termos de contaminação em função exatamente dessa retirada do alimento. Tá? Então, nós temos aí com 2 horas, né, aí após a retirada do alimento, nós temos aí uma contaminação em torno de 35,6. A partir do momento que você começa a aumentar esse tempo de jejum, a gente verifica uma queda nesse percentual de contaminação. Com 6 horas cai para 25, com 8 para 10,8. Com 10 horas nós temos uma pequena elevação, em termos de 11,1. Com 12 horas, 11,3. Então perceba que de 6 a 12 horas, o percentual de contaminação ele permanece relativamente baixo. Mas a partir do momento que eu começo a prolongar esse meu período de jejum, olha o que acontece com a contaminação da carcaça. Já começa a aumentar. Então, agora com 14 horas já vai para 31,8, né? 16, com 18 horas, com 20 horas, com 22 horas. E perceba que com 24 horas, caso esse animal ele ainda esteja vivo e seja abatido, a possibilidade de contaminação dessa carcaça é de quase 98%. Então, daí mostra exatamente essa preocupação quando nós estamos falando sobre jejum. Então, levando em consideração, né, quando a gente fala sobre jejum, além da diminuição no conteúdo intestinal, nós vamos verificar que essa ave ela também vai ter perda de peso. E essa perda de peso ela é devido à desidratação que é ocorrida nos músculos. Tá? Então, do momento em que o alimento ele é removido até o abate, é claro que essas aves elas vão perder peso. Não adianta, não tem como eu pensar que eu vou entrar com o jejum e não vai haver nenhum tipo de perda de peso. Isso vai acontecer sim. Então, quando eu estou colocando aqui até 4, 5 horas, mas a gente verifica trabalhos aí até com 6 horas, as perdas de peso, do encolhimento, né, dessa quebra de peso vivo, ela vai acontecer exatamente por perdas devido a esse esvaziamento intestinal. Após esse período, geralmente de 6 horas, nós vamos começar a verificar que as perdas elas começam agora a ser devidas ao consumo de reservas corporais. Então a gente precisa entender que imediatamente após o início da retirada do alimento e da água, nós vamos iniciar esse processo de desidratação da carcaça. Sendo que, conforme eu disse, né, lá atrás, esse aumento ele é linear à medida que a gente aumenta a duração do jejum. Então, a partir do momento que você aumenta a duração do jejum, nós vamos verificar uma perda de peso também aumentando linearmente com essa duração. Então, o que a gente quer, na verdade, é permitir que esse trato gastrointestinal ele se esvazie sem que ocorra uma perda de peso excessiva, porque ela vai acontecer de qualquer jeito. Tá? Então, esse período que transcorre da hora 6, que é a hora posterior ao corte do alimento, né, do jejum ali, até o momento da pendura lá no abatedouro, nós vamos observar essa quebra de peso vivo. Só que essa quebra de peso vivo, ela acontece aí no percentual de 0,35 a 0,50%. Agora, é claro que essa condição, ela torna-se pior, né, em função exatamente da temperatura ambiente.
Então, lembrando, em alta temperatura, você tende, na verdade, a uma maior desidratação. Então, é claro, você tem um maior encolhimento dessa carcaça, ok? Bom, então quando a gente está falando sobre a necessidade de jejum, a gente entende que se esse jejum ele for muito curto, nós vamos verificar o seguinte, uma grande concentração de glicogênio. Por quê? Porque você tem ali o animal, você privou o animal de alimento por um período de tempo em que normalmente ele já é capaz de ficar sem comer, lembra? Que a cada 4 horas ele volta lá ao comedouro. Então, se eu tenho um tempo de jejum muito curto, eu consigo observar uma grande concentração de glicogênio, que é, obviamente, o carboidrato de reserva desses animais. Bom, a partir do momento em que você tem aí agora a instalação do rigor mortis, né? Então, o que vai acontecer? Esse glicogênio ele vai começar a ser utilizado para levar à formação de ácido lático. Como você tem uma grande concentração de glicogênio, consequentemente, nós vamos encontrar uma alta produção de ácido lático. E esse ácido lático ele vai ser responsável por uma queda rápida do pH muscular. Então, geralmente, um pH ali abaixo de 5,7. A gente precisa entender que isso é um pouco interessante exatamente para que você possa ter uma melhor preservação microbiana, né, sobre essa carne. Entretanto, quando o pH ele cai muito abaixo de 5,7, a gente vai ter o surgimento da carne PSE, que é aquela carne pálida, é aquela carne mole e é uma carne completamente exsudativa. Então é uma carne muito clara que isso obviamente traz uma rejeição por parte ali do consumidor. Uma carne um pouco mais seca e quando a gente encontra essas carnes naquelas embalagens plásticas, a gente vai verificar uma grande liberação de exsudato, o que acaba, na verdade, promovendo uma repulsa por parte dos consumidores. Por outro lado, quando a gente está trabalhando com um tempo prolongado desse jejum, então lembra, né? Geralmente aí acima de 10 horas, tá? Geralmente acima de 10 horas, a gente já começa a verificar uma queda do glicogênio muscular. Porque durante todo esse tempo em que essas aves ficaram sem se alimentar, todo o carboidrato de reserva agora já foi consumido por esses animais, com o intuito deles se manterem vivos ainda. Então você vai ter exatamente esse esgotamento do glicogênio muscular. Então lá no momento do abate, então no momento lá do rigor mortis, nós vamos verificar quase mais nada de produção de ácido lático, né? Porque já tem muito tempo esse ácido lático que foi produzido no início, ele já acabou já. E, obviamente, já que eu tenho baixa produção de ácido lático, eu vou verificar, na verdade, uma queda que não é expressiva no pH pós-mortem. Tá? Aqui a gente está falando sobre o rigor mortis, que é a transformação exatamente do músculo em carne. Então, o que vai acontecer? Como esse pH ele está um pouco mais elevado, isso vai acabar gerando aquele problema da carne DFD, que é uma carne, aí, na verdade, mais seca, ela é uma carne mais escura e ela também, obviamente, ela traz um grande prejuízo para a empresa, porque os consumidores simplesmente eles rejeitam esse tipo de carne. Tá? Então, aqui só para a gente poder. Eu sei que talvez a foto não ficou tão nítida assim, mas dá para a gente poder ter uma ideia, né, do que é, por exemplo, um filé de peito considerado normal, quando eu tenho, por exemplo, proveniente de uma ave que foi submetida àquele tipo de problema lá, né, com um jejum extremamente curto, dando origem a essa carne PSE. Então, eu tenho aqui exatamente uma carne mais pálida, né? Ela é uma carne, na verdade, até mais macia, ok? E ela é bastante exsudativa. E eu também tenho aqui do meu lado direito uma carne DFD, então, portanto, uma carne mais escura, é uma carne mais seca, que obviamente ela traz essa rejeição por parte do mercado. Bom, então a partir do momento em que o jejum foi bem
é feito, né? A empresa integradora, ela avisou com antecedência, o produtor entrou com o jejum, chegou o momento agora da apanha, ou seja, da depopulação desses aviários, desses galpões aí. O que a gente precisa entender é que essas aves, elas preservam uma área ao seu redor, que é denominada de zona de fuga. Então é uma zona aí definida pela máxima aproximação que um animal tolera a presença, seja de uma pessoa, de um outro animal estranho, né? Ou até mesmo de uma ameaça, antes dela iniciar a fuga. Então, a gente vai verificar que quando essa zona de fuga ela é invadida, a ave ela tende a afastar-se para manter uma distância segura da ameaça. Então, em cima disso, em cima desse conhecimento, seria interessante o quê? Tentar criar áreas menores para que você pudesse realizar essa apanha de uma maneira mais fácil, para você não se cansar e, obviamente, não estressar demais essas aves. Então, a gente vai verificar que no Brasil, a grande maioria das granjas, elas utilizam a apanha manual. Esse é o método mais tradicional aí. Agora, é claro que esse tipo de método ele interfere muito na qualidade da carcaça. Por quê? Nós vamos verificar mais em torno de 90% das contusões elas vão acontecer exatamente nesse momento. Então a gente poderia, por exemplo, trabalhar com uma apanha mecanizada, onde então você tem aqueles dedos de borracha, né, circulares, que vão capturando esses frangos e esses frangos já vão sendo colocados dentro das gaiolas. Facilita bastante. Então, como esse é um método mais tradicional, é claro que ele gera mais traumas. E a gente vai verificar, né, que esses métodos de apanha, eles podem ser feitos pelas pernas, pelo dorso e pelo pescoço. Sendo que quando é feito pelas pernas e pelo pescoço, nós vamos ter um maior problema dessas aves aí, em termos de contusões, deslocamentos, e levando em consideração exatamente essa zona de fuga, né, essa área que essas aves elas procuram preservar, é importante, conforme eu disse, promover esse carregamento em pequenos círculos de captura. Então, geralmente, contando ali de 150 a 200 frangos, a gente vai e cria ali um pequeno círculo exatamente para você ter um melhor método de apanha. Como essas aves elas vão ser colocadas em gaiolas, então é claro que é importante eu estar pensando na questão da densidade. Então, geralmente, aí de 7 a 8 aves por gaiola. Então, geralmente, aí a ideia é não exceder de 20 a 24 quilos por gaiola. Então, isso me daria em média de 7 a 8 aves, porque um aumento dessa densidade, é claro que ela vai acabar influenciando na condenação da carcaça. É interessante, né, como prática, no momento em que vai ocorrer essa apanha, você retirar os comedouros e bebedouros exatamente para facilitar, porque a partir do momento que você entra ali, essas aves elas vão procurar realizar essa fuga, elas podem bater, né, ali no peito, no comedouro, no bebedouro e começar a criar aqueles hematomas que a gente já discutiu anteriormente. Então, o que é mais interessante? É levar essas caixas até os frangos. Eu vou mostrar no próximo slide aqui. Com isso, então, a gente acaba proporcionando um mínimo de estresse, porque a partir do momento que você realiza esses ciclos, diminuindo, portanto, essa área da zona de fuga, a partir do momento em que você retira esses comedouros e bebedouros e você leva a caixa, é claro que você está minimizando essa condição de estresse. Se essa apanha ela for realizada no período noturno, seria interessante que ela pudesse ser realizada aí com 6 horas de jejum. Se essa apanha ela for diurna, seria interessante você realizar essa apanha entre 8 a 9 horas de jejum. Isso daí tem muito a ver, a gente sabe que durante o dia essas aves elas vão acabar ingerindo mais água, então isso acaba facilitando o esvaziamento gástrico. Aqui mostrando para vocês exatamente a questão do método de apanha, né? Então, fazendo a apanha pelo dorso. Então, essa apanha, a gente entende que essas aves elas vão estar mais suscetíveis ao estresse, o que vai influenciar diretamente o bem-estar e a qualidade da carcaça. Então, a gente vai verificar que essas perdas que são causadas nesse processo de apanha, elas acabam representando um número significativo para as indústrias.
e elas vão estar relacionadas principalmente às partes mais nobres da carcaça, que a gente já discutiu em outra aula, que é exatamente a coxa, a sobrecoxa, a asa e o peito. Então, com o objetivo de reduzir essas perdas econômicas e estar melhorando a qualidade da carne, é importante que as agroindústrias elas possam investir em treinamentos e capacitações dessas equipes de apanho, a fim de aprimorar as boas práticas de manejo das aves. Então, essas pessoas que são responsáveis pelo dia da apanho, não, eu não posso contratar qualquer pessoa. Eu andando no caminho, vem cá você, eu tenho um serviço para você. Então é importante que essas pessoas elas possam ser devidamente treinadas. Então aqui eu estou mostrando aqui um galpão. Então perceba que isso daqui são canos de PVC. Qual que é o objetivo? É criar um trilho onde eu possa deslizar a caixa. Então as minhas gaiolas elas vão ser levadas até os frangos, lembra que a gente discutiu isso? Lá você vai colocar de 7 a 8 e posteriormente você traz essa caixa arrastando sobre esse trilho, né, esse cano de PVC, até que ele possa promover o carregamento aqui. Então entenda que essa é a melhor forma de estar realizando o método de apanha. Okay? Então essas equipes elas precisam serem treinadas, tá? E desenvolver essa apanha nas horas mais frias do dia, exatamente para procurar manter um ambiente calmo e com o mínimo de barulho e de ruídos. Exatamente porque essas aves, obviamente, elas acabam se estressando bastante com esse manejo. Tá? Então, para facilitar e agilizar esse processo da apanho, conforme eu disse, né, é importante essa realização da subdivisão dos lotes em pequenos grupos. Isso vai diminuir espaço, né, para a fuga e também evita o aglomeramento das aves, umas sobre as outras, o que acaba trazendo benefícios, exatamente porque reduz o estresse e lesão nessas aves. Essa é a forma que eu tinha falado, você fazer a apanha pelo pescoço. Então, é importante a gente entender que nunca nós devemos realizar a apanha ou levantar as aves pela cabeça, né, pelo pescoço, ou por uma única asa. Esses métodos eles são extremamente proibidos por regulamentações internacionais e também pela legislação europeia. Isso porque, obviamente, acaba causando lesões nas aves, dor e sofrimento, afetando diretamente o bem-estar do animal. Então, a ideia é que essa apanha ela seja realizada pelo dorso, porque é o método menos estressante aí. Então, lembrando aqui, né, nessa outra foto, mostrando aqui, ó, a gente diminui essa área de fuga para facilitar exatamente o método de apanha. E entender que quando nós estamos falando sobre isso, cerca de 20% das aves elas apresentam uma qualidade inferior de carcaça devido a esse manejo de carregamento. E que 35% das mortes na chegada são devidas exatamente a essas injúrias sofridas pelas aves durante as operações de apanho e de carregamento, onde então a gente vai observar aqui problemas de fraturas, deslocamentos, contusões e traumas na carcaça. Então aqui essa foto mostra exatamente um deslocamento. Isso daqui é um quadro característico de uma apanha sendo feita pela asa, okay? Geralmente por uma asa só, então a ave ela se debate demais, acaba gerando esse tipo de problema. Bom, foi feito já o jejum, foi feito já a apanho, a depopulação, está agora na hora de realizar o transporte dessas aves até o abatedouro. Então, de um modo geral, a apanha e o carregamento são os processos que acabam causando mais injúrias físicas às aves. Agora, é claro que o transporte também, porque nós temos aí uma série de fatores que podem interferir exatamente em injúrias físicas. Então, aqui nós temos alguns fatores preponderantes que influenciam diretamente na qualidade, né, dessa carcaça dessas aves. Primeiro seria o tempo de viagem. Então, é claro que eu não posso realizar, por exemplo, o carregamento do meu caminhão com essas aves de manhã e realizar, por exemplo, o descarregamento só no final da tarde.
ou então deixar para o dia seguinte. Então eu tenho que levar em consideração o tempo de viagem, é claro que o tempo de restrição alimentar e de água, que a gente já discutiu, o período do dia, então lembrando, né? Durante a noite é mais interessante, a temperatura está mais amena, você tem menos estresse térmico para essas aves. As questões de condições climáticas, então lembrando aí, né, alta temperatura, alta umidade relativa, a questão da velocidade do vento, a densidade das aves nas caixas de transporte, então lembra que eu falei de 7 a 8, o tempo de espera no carregamento, então na hora que esse caminhão ele chega lá no abatedouro, né, então por quanto tempo que essas aves elas ainda vão permanecer dentro da gaiola até que haja o descarregamento. E sem sombra de dúvida as condições das estradas, que a gente verifica aí às vezes é um problema sério. Então quando eu estou falando aqui sobre microclima da carga, existem pesquisas mostrando que 40% das mortes lá na chegada, lá no abatedouro, elas são devidas exatamente por causa do microclima do caminhão, dessa carga, né, que está ali naquele caminhão. Isso porque lá no centro do caminhão a gente tem um calor excessivo que acaba gerando hipotermia, ao passo que aquelas gaiolas que estão nas laterais do caminhão, como recebem bastante vento, o frio ele acaba sendo excessivo. Então a gente verifica um maior estresse aí nos primeiros quilômetros, por isso que é importante que a distância da granja até o abatedouro não venha a ser superior a 100 quilômetros. Então isso, em termos de tempo de deslocamento, é importante que esse tempo ele seja inferior a 2 horas. 2 horas é tempo mais do que suficiente para poder percorrer esses 100 quilômetros e, conforme eu disse, está transportando à noite ou nas horas mais frescas. Então aqui, exatamente, a gente verifica que quando se transportam as aves, a principal dificuldade é exatamente garantir a qualidade do ar e da ventilação. Então, em um veículo em movimento, a tendência do ar é estar se movimentando para cima e ao longo do mesmo, e ser puxado para trás da carroceria conforme o caminhão se desloca para frente. Isso acaba causando zonas de produção de calor e de aquecimento, normalmente aí nas partes mais baixas e na frente do veículo. Então, o que a gente está percebendo aqui? Quando a gente começa a verificar, olha aqui, essas áreas amarelas é onde então você tem uma menor temperatura. Então, o caminhão está se deslocando, você tem maior recebimento de ar aqui, e o ar, quando bate aqui, ocorre o processo aqui, né, de turbilhonamento, então ele resfria essa área. Mas a parte final do caminhão e a parte mais inferior é a área que acaba sendo mais afetada. Da mesma forma como aquela fileira central. A fileira central é muito mais difícil você ter aqui uma circulação de ar entre essas fileiras. Por isso que as aves nessas caixas elas estão mais propensas a sofrer um estresse térmico aí pelo calor. Bom, e aqui uma forma bem rápida, só para a gente poder verificar quando eu falei lá sobre a questão de estradas em más condições, né? Então está aí, mostrando aqui, né, o afundamento aqui dessa rua de paralelepípedo. Então imagina, a gente pensa que, bom, até você realizar a substituição, né, dessas gaiolas aqui para um outro caminhão, para esse caminhão continuar a viagem, isso passou tempo demais. Isso aumenta bastante o estresse. Então a possibilidade de eu ter aves mortas chegando lá na sala de espera vai ser muito maior do que aqueles 40 que eu falei. Então aqui também mostrando, né, acidentes onde então a gente tem aí aves que são mortas, aves que são soltas por causa desse acidente aí, podendo ser, por exemplo, excesso de velocidade, como pode ser também uma condição de estrada ruim. E aqui mostrando exatamente condições, né, caminhões que apresentam aquelas más condições. Então você tem carregamento extremamente excessivo, gaiolas inapropriadas, onde então a gente já verifica, olha, já esses frangos morrendo ainda durante o transporte. Bom, já que a gente está falando sobre densidade de aves, né, para poder ter mais cuidado, para que a gente possa definir a densidade nas caixas de transporte, a gente deve medir a área útil da caixa.
Então, todas as aves, elas devem ter um espaço suficiente para quê? Para que elas possam deitar nessa caixa, ao mesmo tempo, sem ficar uma sobre as outras. Por isso que seria ideal essa densidade de 7 a 8. Para que a gente possa definir a densidade nas caixas de transporte, a gente deve medir a área útil da caixa. Então, eu vou pegar, na verdade, a largura e multiplicar pelo comprimento. Tá? E, obviamente, eu preciso ter o peso total das aves, que vão ser colocados dentro dessa gaiola. Então, eu tenho que levar em consideração o número dessas aves e multiplicar pelo peso médio delas. Logo após, o que eu faço? Eu vou dividir essa área útil da caixa pelo peso total das aves. E com isso, então, eu acabo obtendo a área para cada quilo de peso vivo da indústria. É muito comum nós realizarmos um banho de aspersão. Então, isso daí pode ser feito no momento do carregamento. Tá? Então, a partir do momento em que essas aves começam a ser colocadas no caminhão, então antes de ser transportada, então você pode realizar um banho de aspersão. A principal função aqui seria diminuir a temperatura corporal e a taxa respiratória, limitando o risco aí de hipertermia e diminuindo, claro, a taxa de mortalidade. Então, e outras vantagens do banho de aspersão seria exatamente reduzir a incidência de carnes PSE, aumentar a capacidade de retenção de água na carne, fator importante, interessante, reduzir contaminação bacteriana, exatamente porque acaba tendo muito resíduos, sujidades aderidas ali às patas, às penas, né? O vômito que a gente discutiu, que pode acontecer, a liberação de excrementos durante o transporte. Então, seria interessante realizar esse banho de aspersão. E, por fim, esse banho de aspersão ele provoca uma vasoconstrição das arteríolas cutâneas. Isso vai ajudar no processo de ensanguinação, a sangria, que a gente vai discutir na próxima aula. A partir do momento em que esses frangos indo para o abatedouro, a gente vai verificar aí o tipo de abate é muito comum, é chamado de just in time. Então seria aquele sistema em que não ocorre tempo de espera, não há necessidade de espera. Só que isso daí, é claro que vai acontecer para grandes abatedouros, ok? Então, aqui é necessário que na área de espera você tenha grandes galpões, para grande chegada de caminhões já está realizando aquele descarregamento, e que você também tenha grandes ventiladores, não só no teto, como também nas laterais. E aí a gente vai verificar, e conforme eu pedi para vocês terem acesso à portaria número 210, porque ela é a base da nossa disciplina. Então, ali a gente vai verificar considerações gerais quanto à questão das instalações, particularidades quanto a instalações e equipamentos, né? Ali você tem todo aquele regulamento técnico de inspeção higiênico e sanitária de carne de aves. Então, não deixem de acessar a portaria 210. Então, como eu estou falando para vocês, né, a partir do momento que esse caminhão ele chega no abatedouro, ele vai lá para a área de recepção e de espera e a gente verifica exatamente nessa área aqui grandes ventiladores. Então, a partir do momento em que essas aves elas chegam ao frigorífico, elas estão sendo encaminhadas exatamente para esse galpão de espera. Esse galpão ele precisa ser um local coberto, com laterais abertas, exatamente para permitir que esses caminhões aguardem um local com sombra, que esteja bem ventilado, para posteriormente proceder-se ao descarregamento das caixas e, claro, ao abate delas. Então, recomenda-se que essa área de espera ela seja provida de ventiladores, como eu pode também ter exaustores e também nebulizadores, exatamente para poder diminuir a temperatura e, com isso, então, reduzir o estresse térmico. É importante chamar a atenção que as aves elas devem permanecer nesses galpões de espera um tempo mínimo necessário exatamente para poder garantir o fluxo de abate. Então, recomenda-se como ideal para o bem-estar das aves, né? E isso refletindo, claro, lá na qualidade da carne, um período de 1 hora e não mais que 2 horas. Então, por isso, porque as aves que elas esperam muito tempo no caminhão,
elas podem sofrer problemas de desidratação, já que, obviamente, elas se encontram sem acesso à água e à ração. E é importante estar atento para o fato também de que não basta monitorar isoladamente esse tempo de espera, mas é necessário também observar as características ambientais dos galpões. Porque se eu tenho um galpão onde há um problema seríssimo ali de higienização, é claro que isso vai interferir nessas aves e posteriormente na qualidade final delas. Então está aí mostrando, né? Eu tenho os meus circuladores, os meus ventiladores não somente no teto, então está vendo aqui banho de aspersão, ó, ajudando a desestressar, né, essas aves aqui, e eu também tenho aqui os meus ventiladores nas laterais. A partir do momento em que você realiza o descarregamento, nós vamos agora verificar que essas aves elas serão colocadas lá na linha de pendura, que nada mais é do que um processo automatizado que permite uma alta velocidade no abate em um curto período de tempo. No Brasil, a maioria dos frigoríficos possui essa linha de pendura que está associada ao método de insensibilização em cubas de imersão com água eletrificada, levando aquele processo de eletronarcose. Então a cabeça da ave, por isso que está sendo pendurada aqui de cabeça para baixo, né? Então a cabeça da ave ela vai ser imersa numa cuba de água que contém aí um eletrodo. Então lembrando, esse processo de insensibilização que a gente vai, na verdade, falar na próxima aula, a gente precisa levar em consideração que no Brasil, geralmente, essa linha de pendura ela está, na verdade, associada a um método de sensibilização, mas para aqueles abatedouros que procuram realizar aquele abate religioso, né, como é o caso do abate halal ou do kosher, né, respectivamente aí para a fé muçulmana e judaica, nós vamos verificar a proibição dessa insensibilização. Então, quando essas aves elas são penduradas, nós vamos verificar vários fatores em potencial que vão causar dor e distresse. Entre eles, a gente pode citar aqui, por exemplo, dor nas pernas ou nas canelas, devido exatamente à compressão na região em contato com o gancho. E a gente também verifica, né, lesões provocadas aí pelo bater das asas, que é um reflexo do comportamento de fuga, como uma questão de uma sobrevivência. Então, essa etapa de pendura, ela é potencialmente dolorosa para a ave e ela pode provocar um percentual significativo de lesões hemorrágicas nas pernas, por onde elas estão sendo penduradas. Então, a gente precisa pensar, né, que nessa área seria interessante você ter aí a menor condição estressante possível. Então, para isso, seria interessante você ter aquela luz azul nessa área, nós já discutimos isso. Isso, então, dificulta a visualização das aves e aí vão tentar deixá-las mais calmas possível, né? E, obviamente, que os operadores, eles precisam ser devidamente treinados e capacitados para reduzir a incidência de dores e de estresse nessas aves. Bom, com isso, então, a gente encerra essa aula. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre a insensibilização. Então, ocorreu agora o processo de pendura. Essas aves, elas serão ou não insensibilizadas, dependendo do tipo de mercado. Depois eu tenho a sangria, a escaldagem, a depenagem, a evisceração e a gente fecha falando em embalagem. Tá bom? Com isso, então, a gente encerra. Bom proveito para todos vocês. Tchau, tchau.